Vamos deixar uma palavra da parte de Deus para cada coração neste dia. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai entrar no teu coração, que ela vai gerar paz, alegria, fortalecimento para você e que você também, em algum momento, essa palavra vai falar com você, você vai se enxergar dentro desta palavra. Porque esse é o intuito da palavra de Deus, é de trazer luz, em pontos que nós precisamos da nossa vida. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, no versículo 17, quando diz assim: então respondeu os que traziam a novidade e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também um grande destroço entre o povo. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Eu tomei como tema desta pregação: a vida é mais que simplesmente uma reação, ela é uma ação. A vida, ela vem te exigir, além de uma reação, ela vem exigir de você uma ação de fato e de verdade. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, profeta, do povo de Deus. Foi nesse contexto aí, é onde nasce Samuel. Aqui, quem estava sendo usado para Eli, o profeta Eli, quem foi usado foi o próprio Samuel. Ainda jovem, ele já foi usado por Deus para trazer a profecia para Eli. Os 2 filhos de Eli já trabalhavam no sacerdote no templo do Senhor, Ofni e Finéias. E o Senhor fala aqui na sua palavra a respeito de que Finéias seria casado, e a esposa dele estaria grávida nesse momento onde ele morre. O objeto aí dessa situação era a arca de Deus. Nós sabemos que a arca de Deus, ela era a própria presença de Deus, sim, simbolizando ali, mas era a presença de Deus. A presença de Deus era tão forte através da arca, tão forte mesmo, que se alguém tentasse tocar, se alguém tocasse na arca, melhor dizendo, morreria, seria morto. Não só tocar, mas se a arca fosse levada, se a arca estivesse em algum lugar que não estava de acordo com o consentimento de Deus, ali aconteceria algo, uma tragédia. E é dentro desse contexto que essa história acontece, a morte dos 2 filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam trabalhando sim no sacerdócio, na casa de Deus, no templo do Senhor, mas eles não estavam agradando a Deus, eles estavam profanando a Deus, profanando ao Senhor, a ponto de que eles retiraram a arca de Deus de onde ela estava. Deus não deu ordem para eles tirarem a arca de Deus. E eles tiraram a arca de Deus de onde ela não deveria ter saído. O exército do povo de Israel estava perdendo a batalha. Então eles quiseram dar aquele jeitinho. Com essa atitude, amados, deles tirarem a arca de Deus de onde ela deveria não ter saído, eles não podiam nem entrar dentro daquele tabernáculo, o local santíssimo. E ali no local santíssimo, somente Eli poderia entrar naquele local. Eles não tinham a permissão para tirar aquela arca dali, muito menos estar ali naquele lugar. Então aquela arca, para aquele povo ali naquele momento, tornou-se uma idolatria, porque eles passaram a adorar a arca e não a Deus, colocar a arca no lugar de Deus. E a gente vê isso acontecendo na nossa vida a todo momento. Muitas vezes você pode colocar um filho seu, um esposo, uma casa, um bem seu, o dinheiro, o seu trabalho. Ali naquele momento, Deus já havia avisado a Eli que ele deveria corrigir os seus filhos. Inclusive ele foi usado, Samuel foi usado para trazer essa palavra para Eli. E ele não deu importância, porque os filhos dele já estavam cometendo atos errados dentro do templo do Senhor, como a questão das primícias, que eles ficavam ali com a melhor parte do que vinha.
Os filhos de Eli já haviam corrompido o templo e o profeta Eli, ele foi avisado, mas ele não fez nada. Naquele momento que ele recebe a notícia dos seus 2 filhos, talvez ele tenha pensado, tive a oportunidade de não corrigir. Às vezes, uma simples reação não é o suficiente, não vai resolver, mas nós temos que agir. Então, Eli, ele poderia ter tido uma atitude de corrigir os seus filhos. E o pior é que ele não teve nem tempo de ter uma reação, né? Diante de toda a tragédia, de corrigir os seus filhos, porque os seus filhos já estariam mortos, né? E a palavra também vem falar sobre este povo que eram os amonitas, né? Que estariam ali lutando contra que eram os filisteus, esse povo que estariam lutando contra o povo de Deus. Que eles roubam a arca de Deus, tomaram a arca de Deus no capítulo 5. Eles tomam a arca de Deus e trazem para Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Olha a ousadia. O povo começa a adoecer. Ebenezer, né? Ebenezer Asdod, o povo começa a adoecer. Ao invés deles se livrarem da arca de Deus, não, queridos. Eles deixam a arca ali e as coisas ruins começam a acontecer e de repente o povo é tomado por tumores. A Bíblia não fala se eram tumores malignos ou benignos. É nesse momento que eles tomam a decisão de tirar a arca. Por conta dos tumores, eles reagiram. Então, Eli não teve a atitude, a ação de corrigir seus filhos. E os filisteus também só devolveram a arca de Deus, né, para o povo de Deus depois que eles foram acometidos de enfermidade. O que nós estamos esperando? Deixando acontecer de pior na vida da gente, ou quem sabe na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida em particular. Em quais áreas da sua vida você tem esperado algo acontecer para você poder tomar uma atitude? Quer dizer, você vai reagir muitas vezes tardiamente, né? Então o Senhor diz na sua palavra que o bom é a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir os seus mandamentos, mas melhor ainda é a gente ouvir e obedecer. E eu pergunto para você, você está disposto a dar ouvidos à voz de Deus? Os filisteus, eles quiseram sacrificar a Deus, né? E por Deus, os filisteus quiseram fazer, eles reagiram, eles tiveram uma reação. Eles achavam que eles poderiam sacrificar a Deus para poder Deus fazer algo, reverter aquela situação da doença. Eles fizeram imagens de escultura dos tumores e de rato, né? E aí foi aonde Deus se desagradou mais ainda, né, queridos? Então muitas vezes a gente quer resolver a situação da nossa maneira, do nosso jeito, e nós não buscamos no Senhor. O que é que o Senhor quer? De que forma o Senhor quer que a gente faça, né, que a gente resolva esta situação? E nós devemos agir, ter atitude de fé. Então que você fique com essa palavra no teu coração. Tenha uma atitude de fé. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Até mais.